No dia de ação de graças, o meu sobrinho cuspiu no meu copo e disse que a mãe dele dizia que eu não fazia mais parte da família. Eles riram achando que eu aceitaria isso, e eu silenciosamente encerrei todos os favores financeiros que mantinham a vida deles de pé. Oi Reddit, não tenho muita certeza de como começar isso, mas digamos que a lealdade familiar fica estranha quando você é quem mantém tudo funcionando. Passei anos sendo responsável, pagando contas que não eram minhas e sendo tratado como lixo por isso, e então uma noite aconteceu algo no jantar que finalmente me fez ir embora, e foi aí que tudo mudou. Eu, Ryan, homem de 32 anos, já vi muita coisa nojenta como dentista, pessoas entram com dentes manchados de café, placa que poderia formar um pequeno muro, até mesmo o ocasional sujeito que acha que escovar uma vez por semana conta como cuidar dos dentes. Nada disso nunca me afetou, mas nada, e quero dizer nada, se comparou ao que aconteceu naquele jantar. Eu nem planejava ir, tinha acabado meu turno, minhas mãos ainda cheiravam levemente a luvas de látex e antisséptico, mas minha mãe insistiu, jantar de ação de graças, Ryan, não seja distante de novo. Então eu fui, achei que seria no máximo 1 hora, comer, falar sobre o clima e ir embora. A mesa estava igual de sempre, peru cozido demais, o sorriso sem entusiasmo da minha mãe, meu irmão Alex já estava na metade do prato, telefone numa mão e garfo na outra, minha irmã Trisha estava rolando o próprio feed fingindo ouvir enquanto o filho dela de 8 anos, Jimmy, fazia a bagunça habitual com o purê de batatas. Sentei mantendo a educação, perguntei como todos estavam, ninguém perguntou de volta, bem padrão. No meio da refeição, eu estava estendendo a mão para meu copo d'água quando Jimmy olhou direto para mim, sorriu de lado, inclinou-se e cuspiu diretamente dentro do meu copo. Caiu ali mesmo, uma gosma espessa, eu apenas fiquei olhando por um segundo processando o que tinha visto, todos congelaram por meio segundo, então Alex riu, primeiro um risinho baixo como se tentasse esconder, mas depois Trisha também riu cobrindo a boca como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. A mamãe disse que você não faz mais parte da família, disse Jimmy orgulhoso, limpando a boca com as costas da mão. Olhei ao redor, minha mãe nem piscou, continuou cortando a comida, olhos grudados no prato como se aquilo fosse completamente normal. Jimmy, eu disse, não alto, só o suficiente para chamar a atenção dele, quem te disse para fazer isso? Ele deu de ombros, a mamãe sorriu sem noção, ela disse que você merece por achar que é melhor que todo mundo. Eu assenti devagar, o tipo de aceno que você dá quando algo finalmente se encaixa, não surpresa, apenas confirmação. Eu já suspeitava fazia tempo que meus irmãos falavam mal de mim quando eu não estava por perto, mas ouvir isso da boca de uma criança tornou tudo real. Sem gritar, sem xingar, só um interruptor dentro da minha cabeça desligando. Inclinei-me para a frente, cotovelos na mesa. Ei, Jimmy, eu disse calmamente. Ele olhou para cima ainda com aquele sorriso de criança que acha que adulto não vai fazer nada. Às vezes os adultos podem ser mais estúpidos do que você imagina, nem sempre escute o que eles dizem, entendeu? Silêncio. Dava para ouvir o relógio da outra sala. O sorriso dele desapareceu na hora, o garfo de Alex parou no meio do caminho, o celular de Trisha parou de rolar, até minha mãe finalmente levantou o olhar, os lábios apertados como se segurasse algo mais sem coragem de dizer. Empurrei minha cadeira para trás, limpei as mãos no guardanapo e me levantei. O jantar está ótimo, eu disse sem emoção, mas da próxima vez não me convidem só para testar o quanto eu tolero. Trisha revirou os olhos. Ah, qual é, Ryan, foi uma brincadeira. Nem olhei para ela. Você é a mãe, Trisha, se é isso que você chama de educação, talvez devesse revisar a sua definição. Depois virei-me para minha mãe. E você? Está bem com isso? Ela não respondeu, só pegou a faca e continuou cortando a comida como se eu não estivesse ali. Isso era tudo que eu precisava ver. Peguei meu casaco nas costas da cadeira e fui para a porta. Quando cheguei na entrada da casa o ar estava frio, cortante, limpo, minhas mãos firmes. Eu não estava com raiva, não o tipo de raiva que faz gritar, era aquele tipo mais profundo, o que queima silenciosamente porque você percebe que eles deixaram de te ver como família há muito tempo. Dirigindo para casa, fiquei repetindo a frase que Jimmy disse, a mamãe disse que você não faz mais parte da família. Não era nem o cuspe que ficou na minha cabeça, era aquela palavra, merece. O que exatamente eu merecia? Cobrindo eles durante anos? Quanto mais eu pensava nisso, mais calmo eu ficava, não distante, apenas acabado. Às 9h47 da noite abri o grupo da família, estava quieto, então às 9h49 minha mãe mandou, não entre mais em contato. Sem explicação, sem motivo, só isso. Alex reagiu com um emoji de joinha, Trisha colocou um coração.
Fiquei olhando a tela por alguns segundos, depois escrevi, entendido. O débito automático da hipoteca termina amanhã. Tranquei o celular e virei com a tela para baixo. Às 10h01 ele vibrou de novo, não olhei. Às 10h04 vibrou mais 2 vezes, às 10h30 estava iluminando sem parar. Eu consegui imaginar eles entrando em pânico no chat, Trisha tentando me culpar, minha mãe provavelmente dizendo que eu era dramático, Alex colocando seu sarcasmo de sempre. Eu não liguei. Durante anos eu fui o quieto, o que consertava, o cara que aparecia não importa como me tratassem, e eles entenderam isso como fraqueza. Mas naquela noite algo ficou claro, a linha não era mais invisível. Não era sobre meu copo d'água ou cuspe, era sobre o quão normal a falta de respeito tinha se tornado naquela casa e como eu finalmente decidi não sentar naquela mesa de novo. Quando fui dormir, dormi melhor do que tinha dormido em anos, sem celular vibrando, sem mensagens de madrugada do tipo você pode transferir algo até sexta, sem armadilhas emocionais disfarçadas de preocupação familiar, só silêncio. Na manhã seguinte acordei cedo por hábito, parecia estranho não verificar o celular logo cedo. Normalmente teria uma dúzia de mensagens esperando, minha mãe me lembrando das datas de pagamento dela, Trisha reclamando de algo que Alex disse, Alex mandando memes fingindo que éramos próximos, mas não havia nada. Pela primeira vez minha tela de notificações estava vazia. Fiz café, sentei no balcão da cozinha e comecei a revisar os danos. Meu painel bancário parecia uma teia de pagamentos automáticos. Meu nome estava atrelado a coisas demais que não eram minhas. Débitos da hipoteca, seguros, recargas de UPS. Um plano familiar de dados e o meu favorito pessoal. A conta do Disney Plus que Jimmy usava mais do que qualquer um, eu praticamente podia ouvir Trisha chamando isso de algo compartilhado da família. Por volta das 9 da manhã minha campainha tocou. Abri a porta e vi meu primo Mark parado ali com 2 cafés e aquele olhar que ele sempre faz quando sabe que eu finalmente tive o bastante. Bom dia, dentista do ano, ele disse entrando direto na minha cozinha, você parece um homem que deletou a própria família da noite para o dia. Quase, eu disse pegando o segundo café. Eles se deletaram sozinhos, eu só não impedi. Ele sorriu, bom, demorou. Mark sentou no balcão apoiando os cotovelos e eu contei tudo para ele, Jimmy, o cuspe, a frase, o silêncio. Ele ouviu sem interromper, o que era raro para ele. Quando terminei ele assentiu como se estivesse esperando isso há meses. Cara, ele disse se encostando, você tem sido o saco de pancadas e o caixa eletrônico deles por anos, hora de se aposentar dos dois. Eu sorri de lado, plano de aposentadoria parece ótimo até agora. Ele bateu no balcão. Vamos ver exatamente o quão fundo você estava nisso. Passamos as 3 horas seguintes vasculhando minhas contas. Compartilhei a tela do meu laptop com ele enquanto ele balançava a cabeça a cada poucos minutos como se estivesse assistindo a um acidente em câmera lenta. O pagamento automático da hipoteca da mamãe ainda ativo, ajudando Trisha com os pagamentos do carro, contas de ortodontia do Alex sendo debitadas automaticamente desde quando eu o ajudei 2 anos atrás, serviços de streaming, internet, até o armazenamento em nuvem da família, sim, ainda tudo no meu nome. Mark assobiou. Cara, você basicamente tem feito atendimento ao cliente da sua família inteira sem receber nada. Eu disse olhando os números, e eu sou o idiota que configurou tudo isso. Você não é idiota, ele disse, você só é lógico nos lugares errados. Você achou que eles tratariam isso como responsabilidade, eles trataram como mesada. Eu ri, mas saiu seco. Engraçado como o cara que diz para as pessoas passarem fio dental todo dia não consegue remover a placa da própria vida. Essa é a frase do ano, ele disse, coloca isso numa caneca. Começamos a trabalhar. Mark é contador, ele é bom com logística, então começou a listar as coisas em voz alta enquanto eu fazia as ligações. Primeiro o banco. Cancelei o pagamento automático da hipoteca, confirmei a data do último pagamento e pedi documentação de que a conta não faria mais débitos no meu nome. Depois as contas de serviços. Abri um e-mail antigo da mamãe, aquele onde ela disse é só temporário até eu descobrir como gerenciar os pagamentos. Isso foi há 18 meses. Abri cada conta, removi meu cartão e encerrei meu login. Ela teria que colocar os dela dessa vez. Ao meio-dia já tínhamos passado por quase tudo. Mark se recostou na cadeira olhando minha tela. Você está oficialmente desconectado, você acabou de desinstalar sua família. Estranhamente parece bom, eu disse. Depois do almoço Mark pegou a jaqueta. Você deveria manter tudo documentado, ele disse. Provavelmente eles vão tentar alguma coisa quando perceberem que o dinheiro parou. Já fiz, eu disse.
Eu estava salvando arquivos PDF de cada confirmação, e-mail e recibo de pagamento em uma única pasta chamada Trabalho Emocional Não Pago. Ele riu enquanto saía. Você é impiedoso. Quando a porta fechou atrás dele, eu caminhei pelo meu apartamento tentando lembrar a última vez que senti que esse espaço era meu. Cada canto me lembrava deles de alguma forma, uma jaqueta de Trisha deixada depois de uma visita, a caixa de ferramentas do Alex que eu consertei e nunca devolveu, uma pilha de cartas antigas da mamãe que eu nunca joguei fora. Uma por uma coloquei essas coisas em uma sacola, deixei a jaqueta na caridade, coloquei a caixa de ferramentas no depósito, joguei as cartas na reciclagem. Cada pequena ação parecia como esfregar sujeira acumulada por anos. Pela primeira vez em muito tempo o silêncio no meu apartamento não soava como solidão, soava como controle, como quietude que pertencia a mim. E para um cara que passou a vida arrumando dentes quebrados dos outros, finalmente parecia que eu tinha consertado algo que importava mais, minha coluna. Uma semana depois eu estava no meio de um tratamento de canal quando o sujeito na cadeira decidiu me dar conselhos de vida. Você cobra tudo isso por um dente, ele resmungou através do tubo de sucção. Cara, eu devia ter ido ao meu primo, ele é mais barato. Eu nem pisquei, já tinha ouvido pior. Você deveria, eu disse trocando as ferramentas, mas ele provavelmente teria que refazer isso em um ano, eu prefiro que meu trabalho dure. Ele não disse mais nada depois disso, só ficou olhando para o teto como se ele o tivesse insultado pessoalmente. Quando ele saiu, murmurou algo sobre dentistas serem mecânicos superestimados. Eu sorri educadamente e fechei a porta atrás dele. Essa é a diferença entre eu e a minha família. Pessoas assim costumavam me incomodar, agora eram só ruído de fundo. Eu limpei minhas ferramentas, lavei as mãos e conferi a agenda. 5 pacientes atendidos, faltavam 3. No começo a paz me deixou desconcertado, eu tinha vivido em modo de reação constante por anos, o silêncio me deixava inquieto como se eu estivesse esquecendo algo, mas depois de alguns dias comecei a me acostumar. Eu acordava cedo, corria antes do nascer do sol e cozinhava refeições de verdade em vez de pedir comida pronta, até consertei a dobradiça da porta que rangia e me irritava há meses. Na terceira semana eu já estava gostando daquilo, o trabalho fluía melhor, eu parei de checar o celular a cada poucas horas, não recebi mais ligações de culpa da mamãe nem pedidos surpresa de dinheiro da Trisha. Era quase suspeito quão tranquilo estava. Então numa quinta-feira à tarde, durante meu intervalo de almoço, meu celular vibrou. O nome na tela me fez rir. Trisha, a prévia dizia: você é nojento. Eu ignorei, terminei meu sanduíche e voltei ao trabalho. 1 hora depois chegou outra mensagem. Você acha que cortar a mamãe te faz forte? Jimmy chorou a noite toda porque tivemos que cancelar a excursão da escola. Espero que esteja orgulhoso. Eu fiquei olhando por um segundo, recostei na cadeira e soltei o ar. Excursão, foi isso que ela escolheu. Coloquei o celular virado para baixo e fui atender o próximo paciente. Quando dirigi para casa naquela noite, mais 6 mensagens tinham chegado. Você é egoísta, você não sabe o que família significa, Jimmy está arrasado por sua causa. Nenhuma mensagem dizia algo real, só culpa embrulhada em acusação barata. Eu não respondi, fiz jantar, assisti um programa, escovei os dentes e fui dormir. Nenhuma reação. Na manhã seguinte, Mark me mandou mensagem do nada. Você está famoso, olha isso. Ele enviou um link de uma página do GoFundMe intitulada Ajude Jimmy a passar por um ano difícil. No topo havia uma foto do Jimmy usando orelhas do Mickey Mouse e sorrindo como se fosse um anúncio de campanha. A descrição dizia: devido a dificuldades familiares repentinas, contas médicas e abandono por certos parentes, estamos lutando para dar ao Jimmy a felicidade que ele merece. Qualquer ajuda é bem-vinda. Rolei para baixo, uma doação, $10 da mamãe. Eu praticamente podia ouvir o Mark rindo pelo texto. Eles realmente não conseguem viver sem um vilão. Coloquei meu celular de lado e fiquei olhando pela janela. Por um tempo eu nem fiquei com raiva, isso foi o que mais me surpreendeu, eu simplesmente não senti nada. Pela primeira vez em anos o drama deles não me puxou para dentro, escorregou de mim. O GoFundMe ficou no ar por cerca de uma semana, sem tração, sem simpatia, talvez as pessoas tenham percebido, ou talvez o universo finalmente tenha apertado cancelar inscrição no caos deles, de qualquer forma eu não me importei. No trabalho as coisas melhoraram, comecei a atender mais pacientes, a orientar uma das novas contratações, um jovem chamado Thomas que me lembrava de mim mesmo antes de eu aprender quanto custa ser o bonzinho. Eu não contei muito sobre minha família, mas uma vez quando ele viu a foto do meu pai que eu coloquei na prateleira do consultório, ele disse: você se parece com ele. Isso me atingiu mais do que eu esperava. Meu pai tinha sido o único que sempre me tratou como igual,
Perdê-lo foi o momento em que toda a dinâmica familiar desmoronou, quando a responsabilidade caiu sobre mim. Quando cheguei do consultório vi que Mark tinha mandado mensagem de novo. Quero apostar que eles vão tentar outra coisa. Meu palpite é no Facebook dessa vez. Ele não estava errado. Na manhã seguinte lá estava, uma postagem da Trisha. Algumas pessoas esquecem de onde vieram quando ganham um pouco de dinheiro, mas o karma não esquece. Os comentários estavam cheios de simpatia falsa de primos com quem eu não falava há anos. Seja forte, você está melhor sem pessoas tóxicas. Eu nem me dei ao trabalho de responder, só silenciei a postagem. Mais tarde naquele dia Mark apareceu com comida para a viagem e jogou uma caixa de batatas fritas para mim. Você está lidando bem com isso? Estou, eu disse. É estranho porém, pela primeira vez eu não estou com raiva, eu simplesmente não me importo. Ele assentiu. É assim que você sabe que está se curando, cara. Indiferença é paz. Naquela noite depois que ele foi embora eu sentei no sofá com o celular no silencioso. Do lado de fora a rua estava quieta, sem drama, sem emergências. Eu percebi algo simples, eu não sentia falta deles, nem das vozes, nem da culpa, nem das desculpas falsas que podiam postar, escrever, torcer a história da forma que quisessem. Nada mudava o fato de que pela primeira vez na minha vida eu não era quem estava limpando a bagunça deles. E no fundo eu tinha a sensação de que eles não tinham terminado, nem de longe. Eu estava certo. 3 semanas depois eu estava terminando um atendimento tardio com um paciente quando meu celular vibrou 2 vezes seguidas. Número desconhecido sem correio de voz, provavelmente outro telemarketing, pensei. Ignorei e voltei ao trabalho. Quando fechei a clínica e fui até o carro chegou outra mensagem e essa me congelou no lugar. É a Trisha, por favor não me bloqueie, eu sei que você me odeia mas o Jimmy está doente, é sério, nós perdemos o nosso seguro. Eu não sei o que mais fazer. Eu fiquei encarando a tela por uns bons 30 segundos, sem culpa forçada dessa vez, sem sarcasmo, sem tom passivo-agressivo, só desespero, mas eu não estava com pressa para acreditar nela. Quando você cresce cercado de manipulação aprende o quão fácil é fingir pânico, mas algo naquilo parecia diferente, a falta de emojis, o jeito que ela usou frases completas, não era o roteiro habitual dela. Entrei no carro, fiquei sentado por um tempo e depois dirigi direto para a casa do Mark. Ele morava a 10 minutos e nunca trancava a porta quando eu ia até lá, a forma dele dizer você é sempre bem-vindo mas não espere que eu arrume nada. Ele estava no sofá vendo basquete quando entrei. Você parece que viu um fantasma, ele disse. Quase, respondi entregando meu celular. Trisha. Ele leu a mensagem, soltou o ar devagar e devolveu o telefone. Você não deve nada a ela. Eu sei, eu disse, mas não estou pensando nela. Ele me deu aquele olhar entre preocupação e irritação. Você vai mesmo fazer isso? Eu não estou fazendo isso por ela, eu disse baixo, estou fazendo pelo garoto. Ficamos ali em silêncio por um tempo. Eu sabia o que estava arriscando, abrir a porta de novo mesmo que um pouco, mas aquilo não era sobre Trisha ou mamãe ou qualquer bagunça que estivessem criando. Jimmy tinha 8 anos, qualquer coisa que ele tivesse feito naquela mesa meses atrás era culpa dos adultos que o criaram. Quando cheguei em casa naquela noite reli a mensagem, ainda sem continuação, sem segunda tentativa de enfiar a faca, só o mesmo pedido de uma linha, por favor não conte para a mamãe que eu te disse. Eu não respondi, ainda não. Em vez disso abri o laptop e comecei a procurar hospitais perto de onde a Trisha morava, havia 3 a uma distância dirigível. Liguei para o primeiro, dei o nome completo do Jimmy e pedi para ser transferido ao setor de cobrança. A mulher do outro lado fez uma pausa. Você é da família? Tio, eu disse, só quero confirmar se há um pagamento pendente de cirurgia. Ela me deixou em espera pelo que pareceu 10 anos, então voltou. Sim, ele está agendado para a próxima semana, pagamento parcial necessário até sexta para manter a vaga. Era toda a confirmação que eu precisava. Era real, não era alguma emergência falsa. Eu não pedi detalhes, só o número da conta do paciente para contribuições externas, depois enviei tudo direto para o hospital. Certo, eu disse, como faço uma contribuição diretamente na conta do hospital? Ela me guiou pelos passos. Eu transferi 60% do total, nem um centavo a mais nem a menos, sem dinheiro vivo, sem intermediários, sem Trisha, queria tudo limpo. Quando terminei pedi um recibo com meu nome e nada além disso. Ela disse que seria enviado por e-mail dentro de 1 hora. Quando fechei o laptop já passava da meia-noite, meu apartamento estava quieto de novo, até tranquilo. Eu tinha feito o que achava certo, não o que eles queriam. Na manhã seguinte meu telefone tocou, número desconhecido outra vez.
Eu quase não atendi, mas algo me disse para atender. Alô? Houve uma pausa, então ouvi a voz da minha mãe, mais suave do que eu lembrava há anos. Eu soube o que você fez pelo Jimmy, ela disse. Você me lembra o seu pai. Você não merecia como te tratamos. Eu estava errada. Nós estávamos errados. Só isso, sem desculpas, sem histórias, sem tom defensivo. Ela desligou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Fiquei ali segurando o telefone por um tempo. As palavras não soavam ensaiadas, na verdade pareciam como se ela estivesse tentando dizê-las por anos e finalmente ficou sem orgulho para segurar. Trisha deve ter contado logo depois da nossa ligação ou talvez mamãe tenha ido até lá pessoalmente. De qualquer forma, a caixa chegou no dia seguinte. Quando cheguei do consultório havia uma pequena caixa marrom na porta, sem remetente, meu nome escrito cuidadosamente em tinta preta. Levei para dentro e coloquei no balcão da cozinha. Por um minuto só fiquei olhando, meio esperando que fosse algum truque emocional, então abri. Dentro havia uma única foto dobrada, eu quando criança sentado nos ombros do meu pai na praia, nós dois sorrindo como dois idiotas, areia grudada nos rostos. Era o tipo de foto que você esquece que existe até ela te encontrar de novo. Embaixo havia um item menor embrulhado em um lenço. Eu o desembrulhei devagar e encontrei o velho Rolex do meu pai, o que ele usou em todas as inaugurações de clínica, em todos os eventos de família, em cada marco. Eu não o via desde o funeral. Havia um bilhete colado dentro da caixa, a caligrafia tremida da minha mãe. Há muito do seu pai em você, eu posso admitir agora, nós não te tratamos como você merecia. Sem amor, sem assinatura, só isso. Eu segurei o relógio sentindo o peso, não era só metal e vidro, era uma memória. Pela primeira vez em muito tempo algo daquela conexão familiar não parecia pesado. Na manhã seguinte Mark passou para o café antes do trabalho. Mostrei a caixa para ele. Ele analisou por um minuto e disse: Você acha que é sincero desta vez? Eu dei de ombros, não importa, eu não fiz isso por eles, fiz porque o garoto precisava. Ele assentiu devagar, você é um homem melhor do que eu. Não melhor, eu disse, só cansei de guardar rancor, eles não consertam nada. Ele sorriu, essa é a coisa mais dentista que você já disse. Quando ele saiu eu olhei para o Rolex de novo, ainda funcionava depois de todos aqueles anos, estava marcando perfeitamente, firme, preciso, exatamente como eu queria viver daqui para frente. E pela primeira vez em anos eu não me senti como a rede de segurança da família, eu me senti como o homem que meu pai me criou para ser, calmo, capaz e finalmente livre dos nós. 3 semanas tranquilas se passaram, o trabalho estava estável, meu sono normal. E pela primeira vez eu não acordei com uma parede de drama familiar no meu celular. Eu achei que aquele capítulo tinha acabado. Então numa manhã de domingo meu celular vibrou com uma mensagem que eu não esperava, jantar só nós por favor venha. Era da minha mãe, sem emojis, sem parágrafos de culpa, só isso. Eu li 2 vezes, não respondi na hora, fiquei sentado pensando na última vez que a vi, a mesma mulher que me disse para não entrar mais em contato. Algumas horas depois eu respondi uma única palavra, ok. Mas antes de sair naquela noite eu prometi algo a mim mesmo, se ela tentasse transformar isso em outra conversa sobre dinheiro, culpa ou lealdade familiar eu iria embora imediatamente, sem discutir, sem explicar, só sair. Quando estacionei na entrada da casa ela parecia menor do que eu lembrava, a tinta descascando no corrimão da varanda, a luz da porta piscando como se estivesse lutando para ficar acesa. Por dentro a primeira coisa que senti foi o cheiro, comida queimada, forte, pesado e inconfundível. Segui até a cozinha e a encontrei lá abanando fumaça com uma toalha, a panela no fogão estava preta, fumaça subindo do que um dia foi jantar, a mão direita dela vermelha e irritada. Acho que esqueci quanto tempo o bolo de carne leva, ela murmurou tentando rir. Eu desliguei o fogão, peguei uma toalha limpa e coloquei na água fria. Você se queimou. Está tudo bem, ela disse automaticamente. Eu ignorei. Me dá a sua mão. Ela hesitou e depois estendeu. Ela parecia desconfortável como se não soubesse o que fazer com o silêncio. Você não precisa brincar de médico, ela disse. Velhos hábitos, eu respondi. Ela sorriu um pouco, cansada e envergonhada. Eu queria cozinhar algo bom, estraguei tudo. Sanduíches servem, eu disse olhando a panela, pelo menos você não queimou o pão. Isso arrancou uma risada de verdade, curta, constrangida, mas real. Acabamos comendo sanduíches frios e água na mesa da cozinha, sem TV de fundo, sem barulho, só o tic-tac do relógio e o rangido ocasional das tábuas antigas. Por um tempo ela não disse nada, só ficou ali parecendo menor do que eu lembrava.
Então finalmente ela falou. Eu costumava dizer para mim mesma que você não se importava em ajudar, ela disse baixinho, que você gostava de ser o responsável, me convenci de que não era um peso. Eu não interrompi, só continuei comendo. Agora eu sei que me aproveitei disso, ela continuou. Você sempre foi quem eu chamava quando as coisas davam errado, você pagou contas que não eram suas, resolveu problemas que você não causou, e eu nunca disse obrigada. Ela olhou para a mão enfaixada flexionando os dedos. Eu tinha orgulho de você conseguir lidar com tudo, nunca parei para pensar que talvez eu não devesse ter colocado isso em você. Eu me recostei na cadeira. Você gostava de ter alguém que não revidava. Os olhos dela levantaram e ela sentiu devagar. Sim, porque tornava minha vida mais fácil, e porque eu sabia que você ainda apareceria. Eu não disse nada por muito tempo, não havia o que dizer, ela já sabia. Finalmente perguntei, por que agora? Ela respirou fundo. Por que está quieto aqui agora? Trisha quase não visita, Alex liga quando precisa de algo não para conversar, o barulho acabou e tudo que sobrou foi o silêncio que eu criei. Ela fez uma pausa. E por que quando eu ouvi o que você fez pelo Jim eu percebi o quanto estava errada sobre você? Você não fez para receber algo de volta, você fez porque é decente. Eu costumava chamar isso de fraqueza. Não é. A voz dela falhou um pouco no final, mas ela não chorou, só parecia cansada, o tipo de cansaço que vem de anos fingindo. Você está certa, você podia ter dito isso há muito tempo, eu disse sem emoção. Eu não estava pronta para sentir isso antes, ela admitiu. Agora estou. Ficamos em silêncio de novo, não era desconfortável, só quieto. Os olhos dela foram para o meu pulso. É o relógio do seu pai? Sim. Ele teria orgulho de você, ela disse, eu não tive por muito tempo, eu estava errada. Só isso, sem discurso longo, sem lágrimas, só honestidade. Quando terminamos ela começou a pegar os pratos, mas eu me levantei primeiro. Eu faço isso. Ela não discutiu, só assentiu e sentou de novo. Você merece mais do que recebeu de nós. Isso me atingiu mais do que eu esperava, não porque foi emocional, mas porque era verdade simples. Quando me levantei para ir embora ela também se levantou. Você pode vir de novo, não para ajudar, só para jantar. Vamos ver, eu disse. Ela sorriu fraco. Justo. Na porta ela disse mais uma coisa, você lida com tudo como seu pai lidava, silenciosamente, mas espero que saiba que está tudo bem parar de carregar todo mundo. Eu abri a porta, olhei para trás uma vez e disse, eu já parei. Então fui embora. Sem drama, sem culpa pendurada em mim, só ar puro e silêncio. No caminho de volta para casa pela primeira vez na minha vida minha mãe admitiu que eu não era só o confiável, eu era o que ela tinha dado por garantido, e para mim isso foi mais encerramento do que qualquer pedido de desculpas poderia dar. 3 dias depois um pacote apareceu na minha porta, sem remetente, só meu nome escrito com lápis torto. Eu nem precisei abrir para saber de quem era. Jimmy. Dentro havia uma folha dobrada com um desenho trêmulo de mim e ele sentados em um banco, embaixo escrito com letras grossas de giz de cera, obrigado por me ajudar a melhorar. Eu fiquei olhando por um tempo, não por emoção, só processando. O garoto estava vivo, ele entendeu o que eu fiz, e ele disse obrigado, algo que eu não ouvia daquele lado da família há anos. Coloquei o desenho na minha mesa e voltei ao trabalho. 2 dias depois eu estava limpando a cozinha quando alguém bateu na porta, firme, não em pânico. Quando abri, congelei por meio segundo. Trisha sem maquiagem, cabelo preso, moletom e jeans, sem botas de grife, sem confiança falsa. Ela parecia menor, como se a vida finalmente tivesse alcançado ela. Na mão havia um envelope dobrado. Eu não disse nada, só segurei a porta. Não vou demorar, ela disse baixinho, só preciso dizer algo. Dei espaço e ela entrou olhando ao redor do apartamento devagar como se não acreditasse que estava ali. Você mantém tudo limpo, ela disse só para preencher o silêncio. Eu gosto de paz, respondi. Sente se quiser. Ela não sentou, ficou perto do balcão virando o envelope entre as mãos. Vendi meu carro, ela disse, e minha aliança de casamento. Achei que me sentiria miserável, mas sinceramente pareceu certo. Eu te devia mais do que um pedido de desculpas. Ela me entregou o envelope. Abri e vi um cheque, 4 dígitos, não tudo o que ela devia, mas mais do que eu esperava. Você realmente fez isso? Perguntei. Sim, fiz, a voz firme.
Você pagou a cirurgia do Jimmy quando não nos devia nada. Você cobriu coisas por anos. Você me avisou para crescer e eu não ouvi. Eu achava que era eu quem mantinha essa família unida, mas era você. Eu assenti uma vez. Você está certa. Isso a pegou de surpresa, ela piscou. Achei que você fosse discutir comigo. Eu não discuto com a verdade, disse. Ela olhou para baixo soltando um longo suspiro. Eu achava que você ajudava porque queria se sentir necessário, agora eu sei que você fazia porque é decente e nós nos aproveitamos disso. Apoiei no balcão, braços cruzados. Você fez pior que isso, Trisha, você me transformou no inimigo por finalmente dizer não. Os olhos dela subiram, a culpa clara no rosto. Eu sei. Não, acho que você não sabe, eu disse com a voz calma. Até mandou seu filho cuspir no meu copo. Você riu enquanto ele fazia, você ensinou que me humilhar era engraçado, depois usou o mesmo garoto como chantagem para me fazer sentir culpa. Isso não é só ser uma irmã ruim, Trisha, isso é ser cruel. Ela engoliu, olhos brilhando mas sem chorar. Eu mereço isso. Merece, eu disse, e se você realmente quer mudar comece entendendo que o que você fez não foi só maldade, foi calculado, você queria me diminuir porque não suportava a ideia de que eu não precisava mais de você. O silêncio preencheu o ambiente, sem desculpas, sem defesa, só um aceno lento. Você está certa, ela disse por fim, e me desculpe, não pelo dinheiro, não pelas aparências, me desculpe pelo jeito que te fiz sentir menor quando era você quem mantinha tudo de pé. Eu não disse nada, só dobrei o cheque de volta no envelope e coloquei no balcão. Ela então tirou uma pequena foto do bolso, era o Jimmy de avental de hospital sorrindo segurando uma espada de plástico. Ele fala de você sem parar, diz que você é a razão de ele voltar à escola semana que vem. Eu assenti. Ele é um bom garoto, só criado num ambiente ruim. Ela soltou o ar. Estou tentando consertar isso. Então continue consertando, eu disse levando a porta, mas não espere que eu esqueça tudo da noite para o dia, perdão não significa acesso. Ela parou na porta e levantou os olhos para mim. Eu entendo, só queria que você soubesse que estou tentando. Abri a porta. Isso é tudo que você pode fazer. Ao sair ela se virou. Você sempre esteve certo sobre tudo. Dei um pequeno aceno. Então prove. Ela assentiu e foi embora pelo corredor. Assisti até ela sumir e fechei a porta devagar. Uma hora depois Mark apareceu com 2 cafés e seu costumeiro mau jeito. Notícias do circo de novo? Apontei para o envelope no balcão. Ela me pagou. Ele assobiou. Não achei que ela tivesse coragem. Ela vendeu o carro e a aliança, eu disse. Mark piscou. Isso é algo. É, eu disse, é a primeira coisa real que ela fez em anos. Naquela noite sentei no sofá, chequei meu e-mail e vi uma nova mensagem do Jimmy. Oi tio Ryan, eu estou melhor agora, mamãe disse que posso te visitar um dia, espero que você não esteja bravo com a gente. Li 2 vezes e respondi algo simples, fico feliz que esteja melhor garoto, continue fazendo o que é certo. Então fechei o laptop e me recostei. Sem barulho, sem culpa, sem caos. Pela primeira vez na minha vida o equilíbrio finalmente estava do meu lado. Meses depois tudo parecia diferente. A clínica estava funcionando melhor do que nunca e eu finalmente parei de esperar a próxima onda de caos. Nessa época mamãe tinha vendido a casa antiga e se mudado para algo menor. Numa manhã de sábado meu celular vibrou enquanto eu fazia café. Era uma mensagem dela. Comprei casa a 10 minutos de você, é pequena mas é minha. Ela não pediu ajuda, nem pediu para eu visitar, isso sozinho dizia mais do que qualquer desculpa. Uma semana depois outra mensagem chegou, dessa vez da Trisha. Consegui emprego, cargo administrativo não é muito mais é estável. Só isso, sem emojis, sem pedidos de parabéns, só fatos. Eu não respondi, mas também não deletei. Depois numa quinta-feira tranquila recebi outra mensagem, dessa vez do Jimmy. Oi tio Ryan, mamãe disse que posso te convidar para algo. Vamos ter um jantar de família de verdade sem gritos e sem comida estranha. Você pode dizer não, mas espero que não diga. Eu li 2 vezes. Um jantar de família de verdade. Aquela frase costumava ser uma piada na nossa casa, algo que se dizia antes da briga começar, mas isso soava diferente. Havia algo no jeito que ele escreveu, honesto, esperançoso, como se ele realmente quisesse. Eu respondi, eu vou. Quando o domingo chegou subi os degraus esperando a velha tensão subir também, mas não subiu. Antes de bater a porta abriu. Mamãe estava ali secando as mãos no pano. Oi estranho, ela disse.
Entrei e o cheiro veio primeiro. Trish estava na mesa arrumando os pratos. Quando me viu, congelou por um segundo e depois sorriu, um sorriso real. Você realmente veio. Eu disse que viria, respondi. Ela assentiu. Bom, obrigada. Então Jimmy correu da cozinha sorrindo como se segurasse a respiração esperando eu aparecer. Fiz algo para você. Ele me entregou um guardanapo dobrado, moldado como um babador para quando você comer caso faça bagunça. Não aguentei, ri. Você lembra do meu trabalho, né? Ele assentiu orgulhoso. Dentistas não gostam de manchas. Boa memória, eu disse colocando ao lado do meu prato. O jantar foi simples, não foi perfeito, houve pausas, silêncios estranhos, momentos em que todos pensavam antes de falar, mas foi isso que o tornou real. Quando me levantei para ir embora, a mamãe me acompanhou até a porta. Obrigada por vir, ela disse baixinho. Obrigado por cozinhar, respondi. Ela sorriu. Você sabe, está cada vez mais parecido com seu pai. Acho que finalmente puxei o pai certo, eu disse meio brincando. Ela assentiu, sem se ofender, só entendendo. Estamos tentando, Ryan, é devagar, mas estamos tentando. Eu percebo, eu disse, mantenham assim. Lá fora Jimmy chamou da janela. Da próxima vez eu faço a sobremesa. Vamos ver, eu disse acenando enquanto caminhava até o carro. O ar estava fresco e limpo, sem peso no peito, sem tensão nos ombros, só quietude. Percebi que talvez paz não fosse ir embora, e sim aparecer quando as pessoas finalmente te encontram no meio do caminho. E pela primeira vez em muito tempo aquilo pareceu casa.